Boa noite. Começa neste momento mais um Câmara Entrevista, o programa que leva a comunidade até você. No programa de hoje, conversamos com Leonardo Scopel, do Farrapos Rugby Clube, o time Bento Gonçalves, que por 6 vezes venceu o Campeonato Gaúcho de Rugby, e é disso mesmo que a gente começa falando. Primeiro, boa noite, Leonardo, mas queria saber de ti, 6 vezes campeão gaúcho de rugby, de que forma começou essa hegemonia no cenário gaúcho? Boa noite, agradeço a oportunidade de apresentar nosso clube, nosso esporte. Tudo começou em 2007, 2008, quando a gente começou com a nossa equipe. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer vencer. E primeiro ano ficamos em terceiro, segundo ano em terceiros. A gente se reuniu e falou, a gente quer melhorar, queremos melhorar. E aí com isso a gente acabou o quê? Treinando muito, sexta, sábado, domingo, de fazer uns treinos intensivos, diretos. E aí começou a vir os resultados. Todo mundo diz que ser campeão e ganhar é fácil, difícil é se manter, né? Então, nada é fácil, nada vem de graça, como a gente diz, ninguém nos dá nada, ó, se não ser campeão esse ano, não vai ter nenhum jogo fácil. E então a gente sempre manteve treinamentos, evolução, treinadores novos vindo, treinadores nossos se aperfeiçoando, jogadores da base subindo, jogadores indo para seleções. Então tudo isso fez com que o clube se mantivesse. Entrada no Super 10, que agora virou Super 8. Então tudo isso nos ajudou a ter essa hegemonia, vamos dizer assim, que até hoje se manteve. Na verdade, assim, eu sei que são vários fatores que levam o clube a se manter como sexta vez como campeão gaúcho de rugby. O que tu considera principal nisso tudo? Eu acho que o principal é o grupo, entendeu? Não existe aqui no futebol alguém que sem ele um time é indispensável, porque como é um esporte que todo ano é jogado, a gente tem muitas lesões, machucados, então se o Scopel cair fora, o time não vai ficar mal, entendeu? Se o Brusa ficasse fora, não ia fazer grande diferença, porque a gente tem muita gente no grupo, entendeu? Então eu acho que o grupo é que faz o clube ser grande, entendeu? Não existe uma pessoa ou algum destaque individual que faz o grupo ser bom. Lógico que existe a pessoa que chuta, a pessoa que faz o try no final, que tem algum mérito a mais, mas sem o resto não aconteceria nada, entendeu? Porque se não vou ser eu que vou chutar, vai ser outra pessoa e vice-versa, entendeu? Não tem alguém em destaque. Eu acho que o grupo foi, até hoje, o que acontece porque a gente está tão bem. Agora, esse ano o clube teve algumas dificuldades a mais, se considerando em termos de resultado, principalmente, porque há muito tempo o Farrapos sequer empatava no Campeonato Gaúcho. E esse ano teve um empate contra o Charrua, se eu não me engano. Isso, desculpa. E os outros clubes que evoluíram a mais e estão tentando buscar, ou daqui a pouco assim, como tu disse, se manter no topo, e aí houve aquele descuido um pouquinho. Enfim, eu sei que o rugby é um esporte que não permite descuidos, né? Mas, enfim, houve aquele relaxamento que é natural do campeão? Pode ser que houve esse relaxamento, eu acho que não. O que aconteceu foi que a gente começou a mudar o nosso plano de jogo e isso leva uma demora, porque esse ano a gente trouxe o Colo, que é o Mário, ele veio juntamente com o Carlinhos fazer o nosso quadro técnico. Isso, são os técnicos, né? Um é mais parte dos gordos, falando assim, dos magros, entendeu? E aí a gente mudou muito o nosso plano de jogo. E com isso demora até acertar, ficar certo, entendeu? Então com isso acabou o quê? Acabou dando, até dar um giro, como a gente diz, demorou um pouco, tu entendeu? Porque tu pode ver que um jogo que a gente quase perdeu pro Serra de 26-20, esse final de semana a gente meteu 40 a pouco, tu entendeu? Mas há 2 anos atrás faziam-se 80-0, com tranquilidade. Só que o que aconteceu? Eles trouxeram argentinos, eles evoluíram, tu entendeu? Todo mundo tá tentando o quê? O Farrapos tá aqui, todo mundo quer chegar no topo, tu entendeu? Então é isso que eu digo. A dificuldade nossa é se manter, tu entendeu? É bom que a gente tenha jogos mais difíceis, porque agora a gente chega no Super 8 e são times super difíceis. Se a gente tiver, todos os jogos nossos forem super disputados, a gente vai chegar num outro nível. Porque quando aconteceu o campeonato, que a gente ganhava de muita diferença, que não tinha graça, tu entendeu? A gente, não é que não valorizava o torneio, é que o que acontecia? Tu tinha um jogo que tu ganhava de 100-0, tu acaba não treinando nada, tu entendeu? Sim. Então agora com jogos mais disputados, todo mundo evoluindo, é outra coisa, tu entendeu? Mas eu acho que a principal dificuldade desse ano foi o quê? A gente mudou muito o plano de jogo,
um exemplo, no futebol era 4-4-2, a gente mudou para 3-5-2 no rugby, vamos dizer assim, e com isso a gente até encaixar demorou, tu entendeu? Mas quando encaixou, deslanchou, tu entendeu? Porque com o San Diego foi 50 pico, Serra agora 40 pico, tu entendeu? Então para não dizer, ganharam por sorte, não houve isso, entendeu? A gente sempre treinou, chuva, sol, sábado, domingo, entendeu? Então não tem essa moleza aqui. Todo mundo, são campeões, não, a gente treina para ser campeão, entendeu? Para se manter nesse nível. Agora tu falou dos treinadores, o Carlitos e o Mário, né? Isso, Colo. Não são técnicos brasileiros, né? Vocês foram buscar nos países que têm mais tradição no rugby, técnicos que pudessem passar para vocês uma consciência diferente de jogo. O que acontece? Infelizmente no nosso país o rugby é novo ainda, principalmente na nossa cidade, nosso estado. Então não teve o giro ainda de o Scopel parar de jogar, virar treinador, se especializar. Ou algum outro, o Tito, que é o presidente hoje, parou de jogar, ele é só presidente hoje em dia, não gostou da parte de técnico. Se ele gostasse, ele poderia estar se especializando e futuramente começar a categoria de base, evoluindo. Como está fazendo o Cogueto. Como está fazendo o Cogueto, entendeu? Porque hoje em dia no futebol existe muito o quê? Jogava de pequeno, foi crescendo, sempre vivenciou isso. Fora isso acontece muito. Para ter uma ideia, o Carlitos jogou a Copa do Mundo, foi jogador. Uruguai. Começou com 13 anos, entendeu? Então é outra vivência, é outra cultura. Lá o pai dele jogava, o irmão dele jogava, todo mundo jogava, tu entendeu? E aqui é diferente, isso não tem ainda, vai ter. Se o esporte continuar, que eu espero que continue, que é uma crescente, vai acontecer isso que é o quê? A gente não vai precisar mais contratar gente de fora. A gente vai ter os nossos próprios treinadores para suprir o clube, para o clube crescer, se manter, acabar continuando. E o Colo é? Argentino. É argentino. É argentino, ele veio de uma outra escola, são completamente diferentes escolas, entendeu? Hoje em dia, nenhum dos dois países é profissional no esporte, mas a Argentina tem outro nível, entendeu? A Argentina foi terceira colocada na Copa do Mundo, já é um esporte diferente, tem muitos jogadores importados, a gente diz que jogam na Europa, na Oceania, tu joga o principal campeonato mundial. Profissional lá, tu entendeu? Só que se tu pegar um time da Argentina amador, que a gente chama, que vamos dizer que seria o nosso amador aqui, é um time que, se pegar o Farrapos, varre. Mete mais de 100 pontos, tu entendeu? Tranquilamente. É outro nível, é outro esporte, é outro tipo de contato, tu entendeu? É outra evolução. Então, com isso, eles acabam tendo uma outra visão que a gente agora está começando a ter. Então, por isso que eu digo que é uma mudança que a gente não está acostumado. A gente está acostumado a jogar num modo, veio o outro e mudou. Até tu encaixar, todo mundo entender, até ter a rotatividade, é bastante grande. Porque a gente tem, hoje em dia temos 55 jogadores no principal. Então, eles estão com um pensamento que não adianta só botar os 20 principais a jogar, porque se algum se machuca, é isso que eu digo, não tem como suprir no Super 8. Então, todo mundo jogou, todo mundo foi entrando em campo, entendeu? Com isso, a gente tem um grupo hoje muito forte. Agora, tu falou que um treinador fica com os magros e outro treinador fica com os gordos. Não é uma definição simplesmente de características físicas, é questão de função de jogo mesmo, né? Hoje em dia, muito parecido com o futebol americano, que o pessoal entender um pouco mais, no basquete também. Existe o treinador dos gordos, porque é um jogo diferente, e um treinador de magros, e existe um técnico que comanda tudo, entendeu? Hoje em dia o Farrapos não tem isso ainda, mas eles se encaixam muito bem, o Colo e o Carlitos, porque eles se conversam, fazem acontecer e colocam o melhor time em campo, tu entendeu? Porque acontece, como são 8 pessoas que a gente chama de gordos, porque são pessoas maiores e tudo mais, que fazem um embate físico maior, tu entendeu? Então é um treinamento diferente, eles que fazem o line, que é a jogada lateral, eles que fazem o scrum, então existe um treinamento específico para isso. Enquanto que a linha faz o que? As jogadas de definições, seria o ataque no futebol, tu entendeu? Então com isso, são treinadores diferentes para especificações diferentes. Tu falou que o elenco adulto tem 55 jogadores. Eu sei que o rugby de 15, que é o que o Farrapos joga e o que a maioria do mundo hoje joga, apesar de as Olimpíadas terem o rugby de 7 como sua referência, e vai estrear agora nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, mas o rugby de 15 é o mais tradicional de todos. 55 jogadores, tá bom para um grupo homogêneo, para um grupo, como tu falou, o rugby é um esporte de brutos jogados por cavalheiros, é assim que se chama, que dizem, né? Mas 55 jogadores para manutenção do elenco tá ok hoje. Quanto mais tu tiver, melhor, tu entendeu? Porque existe a disputa, existe
o Bruce tá jogando, eu quero roubar a posição dele numa boa, tu entendeu? Então Sim. existe sempre evolução. Se tem poucos jogadores, todo mundo vai dar aquela sossegada, você titular esse jogo, talvez o outro não jogue. Se tiver bastante gente, sempre existe essa concorrência, tu entendeu? Então eu acho que quanto mais a gente tiver, melhor. 55 é um bom número, tu entendeu? Se eu pudesse ter mais jogadores no mesmo nível, gostaria. Porque a gente está falando, e como tu falou, Argentina, Uruguai, todos os amadores, aqui no Brasil, quanto mais, né? Obviamente todos os amadores, então sempre tem uma dificuldade maior, principalmente jogando agora, como tu falou, o Super 8, que é o campeonato brasileiro. Existe aquela questão de o cara tá enrolado no trabalho, já não vai conseguir viajar um dia antes, que é o necessário para poder sair. Ou, bom, teve coisas corriqueiras, uma criança teve filho agora e tal, não sei o quê, tem que ficar, cuidar, fazer o trabalho de babá, coisas normais que para um atleta profissional não atrapalharia, mas que para os amadores atrapalha. Hoje em dia, como eu falei, é um esporte totalmente amador. A gente não recebe R$1, a gente paga a nossa mensalidade do clube, a gente paga nossas viagens, tu entendeu? Gosto disso, acho que tu valoriza muito mais o teu esporte, tu entendeu? Então com isso acaba tendo essas dificuldades. Às vezes a pessoa tem um imprevisto no trabalho, o chefe não liberou, tem algum problema em casa, nasceu um filho, alguma coisa assim, tu entendeu? Porque hoje em dia, como é que funcionam os jogos do Farrapos? A gente vai jogar agora com o Super 8, a gente tem 10 finais de semana seguidos de jogos, folga 1, tem mais 4 e depois semifinal e final. Nisso tudo a gente joga em casa, joga fora. Quando a gente joga fora, a gente não consegue ir um dia antes, porque tem custo de hotel, tem tudo isso. Então o que a gente acaba fazendo? A gente acaba saindo de Bento Gonçalves às 3 horas da manhã, indo até o aeroporto, pegar o avião, chegar na cidade, pegar o transfer, até o campo, descansa um pouco, se troca, joga e volta, tu entendeu? Descansa enquanto se troca. Mais ou menos isso, entendeu? Então não tem muita magia, não tem muito milagre. Por isso que eu digo que o nosso esporte é um esporte que a gente gosta de fazer. Muita gente que, vou ganhar alguma coisa. Não, tu não vai ganhar nada, tu vai pagar para jogar, tu vai comprar seu material, tu vai ter que dar valor, porque é um clube, tu faz acontecer, tu quer que o clube aconteça, entendeu? Tu não tá lá só para ser o destaque e o clube daqui a um ano não existe mais, entendeu? Se fosse isso, é muito fácil. Tu contrata 10 pessoas, paga eles vão ser campeão, mas e o ano que vem? E depois? Entendeu? Para jogar o Super 8, que até ano passado era o Super 10, o Farrapos em algumas oportunidades foi buscar alguns jogadores de fora mesmo. Como tu falou, o Jardel jogou, o Jardel que era do Novo Hamburgo, né? Novo Hamburgo. Enfim, já se buscou jogador do Serra. Esse ano a ideia é buscar também jogadores para o Super 8, para reforçar um pouco mais o elenco. Como tu disse, os times de São Paulo, principalmente, que é onde iniciou todo o rugby brasileiro, são mais fortes que as equipes gaúchas, apesar do Farrapos estar puxando para cima esse nível. Não, o que acaba acontecendo, e o que aconteceu, Bruno, foi o seguinte, foi que antigamente não existia um regulamento onde tu podia transferir o jogador uma vez por ano. Hoje em dia não existe mais isso. Se tu jogou um jogo pelo Farrapos, tu não pode se transferir para outra equipe para jogar. Então acaba acontecendo o quê? Que se alguém quiser vir para cá, vou jogar com o Farrapos, ele vai, Scopel, eu quero jogar no Farrapos, tudo mais, a gente vai conversar aqui com o pessoal, como joga em outra equipe, ver se não tem problema nenhum, ele é bem aceito, mas tem que vir no começo do ano. Então com isso a gente não jogar o gauchão. Já começar. Ou se não jogou nenhum jogo ainda, ele pode entrar, entendeu? Então com isso acaba tendo esses empecilhos. Hoje em dia, se eu chamaria alguém de fora, dificilmente, entendeu? Pra gente ter um grupo que eu digo, de 55 pessoas, eu confio em todo mundo, e eu acho que não precisa de ninguém de fora, tu entendeu? Então acabou acontecendo o quê? Muita gente que jogava em um time pequeno, alguma coisa assim que não existe mais, acabou, eu posso jogar no Farrapos? Pode. Tem que fazer o quê? Tem que vir treinar, simplesmente. Que eu digo, não existe lugar cativo, não existe nada. Então acabou acontecendo isso, tu entendeu? Então existe também o regulamento dos estrangeiros. Podem 5 estrangeiros por equipe somente. Hoje o Farrapos tem estrangeiros. A gente tem o Carlitos, treinador e joga também. Joga quando precisa. Tem o Javier, que é um argentino que veio morar aqui. Tem o Theo, que é um moço que mora em Gramado, que ele veio pro parque da Snowland. E aí ele joga com o nosso, entendeu? Ele teve outras oportunidades em outro clube, mas preferiu o nosso. O que ele faz? Quinta-feira e terça, ele vem até Bento Gonçalves, treina e volta, entendeu? Então a gente valoriza muito isso, porque a gente tem jogador de Caxias, Porto Alegre, Novo Hamburgo. O que eles fazem diferente da gente? Eles saem 2 horas antes, chegam aqui, treinam e voltam, entendeu? Então por isso que eu digo que hoje em dia eu não sei se eu chamaria alguém para vir treinar, tu entendeu? Com a gente, preciso de ti. Porque que já não estivesse não estivesse aqui, tu entendeu? Porque hoje em dia o nosso grupo é muito forte, confio em todo mundo e não existe, eu acho que alguém insubstituível que eu precisasse tanto assim.
A não ser um All Blacks, algum jogador assim profissional, tudo bem, aí tudo bem. Mas se não teria necessidade. Agora, nos últimos anos, no Super 8, no Campeonato Gaúcho Brasileiro, né, o Farrapos tem batido na trave no seu objetivo, que é chegar até as semifinais, ou ficar entre os 4. O que pode se fazer de diferente? Como tu falou, mudou-se o plano de jogo, mas que outras providências o Farrapos tem tomado para ficar entre os 4 nesse ano? A gente é um clube muito novo, os outros clubes têm pelo menos 20 anos. Tem o SPAC que veio junto, que foi fundado pelo Charles Millas em 1800 e pouco. Então é outro público, eles têm mais elenco ainda, mesmo que a gente agora está se equivalendo, entendeu? Nossa cidade é uma cidade pequena. Nossa cidade é a menor que tem, porque a gente joga contra Santa Catarina, Florianópolis, cidade grande. Curitiba, cidade grande. São Paulo, cidade grande. A cidade, depois da gente, São José, que tem, posso falar bobagem, mas acho que tem 800 mil habitantes, 1 milhão de habitantes, entendeu? Então a distância é muito grande, entendeu? Sim. Então acabou acontecendo que nos primeiros anos a gente era uma equipe muito nova, faltava um pouco de experiência, entendeu? E aí nos detalhes que a gente acabou pecando. A gente tinha um jogo praticamente ganho contra o Desterro e acabou perdendo, entendeu? E aí isso custou nossa classificação. Fomos jogar em São Paulo contra o SPAC, perdemos por 1 ponto, entendeu? Então faltou esse amadurecimento. É uma equipe muito nova, muito jovem, entendeu? Mas que eu digo, a gente não pode mais dar essa desculpa, entendeu? A gente tem que chegar, baixar a cabeça, treinar e ter resultado, porque o ano que vem eu vou dizer o que aqui, entendeu? Não tem. Falta de novo, eu acho que chegou o ponto que todo mundo é experiente, todo mundo conhece o campeonato, grande parte já jogou, entendeu? Então não tenho mais uma desculpa assim, não, é falta de experiência. Não, isso não, agora é a gente conseguir chegar na hora, baixar, se focar e passar para a semifinal e depois possivelmente para a final. Quais são os principais adversários do Farrapos hoje? Eu sei que os elencos às vezes mudam, principalmente em São Paulo, ali vai um ano joga num time, outro ano joga no outro e tal, mas hoje tu tem noção de quais são os times mais fortes assim do campeonato? Eu acho que esse ano, não vou dizer A ou B, porque como é o Super 8, diminuiu equipes, sim, as 8 equipes estão muito bem qualificadas, tu entendeu? Então... não vai ter nenhuma barbada. Não vai ter nenhuma barbada. Porque ano passado, vamos dizer assim, tinha 2 equipes que a gente sabia que seriam mais fracos, tu entendeu? então se me dissesse hoje, eu dizia, menos essas 2 equipes, tu entendeu? Hoje em dia a gente não tem isso, tu entendeu? Infelizmente, eu acho que a CBRU errou um pouco nesse ponto, porque um time vai ser rebaixado direto, tu entendeu? Então eu acho que vai complicar muito, porque um da Taça Tupi vai subir direto, que é a 2ª divisão, tu entendeu? Então... eu não concordo muito nisso, porque eu acho que vai ter bons jogos, não vai ter uma diferença muito grande dos jogos, tu entendeu? De pontuação. Então é isso que vai acabar pecando no final, tu entendeu? Hoje em dia eu acho que todo mundo tá bem pronto para ser campeão, tu entendeu? Ou para chegar nas semifinais. Então eu acho que os detalhes, elenco, machucados, que vai ser o principal do campeonato. Agora, tu falou na questão de treinamento, vocês treinam toda terça e quinta. Não é de tarde, é de noite. Para esse inverno gostosinho, deve ser bom de treinar. A gente tem um sério problema no inverno, porque se fosse o nosso inverno não chovesse, não teria problema nenhum, entendeu? Você agasalha um pouco mais e treina. Só que nem acabar acontecendo que choveu domingo, choveu segundo, choveu ontem e parou. Como é que a gente vai usar o campo? Não tem como usar o campo, porque no campo da Estádio da Montanha a gente usa, o esportivo usa com a categoria de base, entendeu? Então a gente acaba o quê? A gente acaba pedindo emprestado às vezes os bombeiros para fazer um treino lá no ginásio deles. Eles acabam cedendo. Eu agradeço muito o Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves, porque como é um horário que a gente treina às 7h30 às 9h30, é um horário nobre, a gente não consegue quadra para alugar por esse horário, entendeu? Sim. A gente não consegue, os bombeiros que estão fazendo uma reforma, eles nos cedem para a gente usar. Porque se eu pudesse alocar algum ginásio, alguma coisa nesse horário, perfeito, entendeu? Mas aí tu iria saber só na semana anterior, não era uma coisa fixa. Porque, por exemplo, se não choveu hoje, nem amanhã, a gente vai treinar no campo, entendeu? A gente vai treinar atrás dos agasalhos e tudo mais. É frio, mas aí que tu valoriza quem vem treinar. Por isso eu digo, e se eu botasse o treino muito mais tarde, o pessoal que vem de fora fica inviável, entendeu? Eles vão chegar em casa às 3 horas da manhã, então a gente não consegue isso, entendeu? Então a gente acaba se adaptando. Onde a gente fez um treino, pra ter uma ideia, nos bombeiros, depois disso voltando no vestiário, revisamos algumas coisas, fizemos uma corrida para soltar a musculatura e tudo mais e voltamos pro vestiário, entendeu? A gente tenta se adaptar o máximo possível. Legal. Bom, finalizamos agora o nosso primeiro bloco conversando com o Leonardo Scopel do Farrapos Rugby Clube, time de rugby de Bento Gonçalves, 6 vezes campeão gaúcho. Já retornamos para o segundo bloco e continuamos conversando aqui com o Leonardo Scopel.